Olá, boa noite, tudo bem, pessoal? Começando aqui a nossa live. Hoje a gente vai falar então sobre intoxicação. Só esperar o pessoal entrar, um minutinho e a gente começa. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre prevenção, sobre como a gente evita que os nossos filhos se intoxiquem e corram esse risco, e isso acontece dentro de casa. Então, mais um minutinho aí a gente começa a nossa live sobre intoxicação. É uma queixa muito comum, né? Muitas mães procuram a gente no pronto-socorro com essa queixa. Então, prevenindo é a melhor forma da gente conseguir evitar esses acidentes. Dá mais um minutinho só e a gente já começa. E eu separei aqui algumas coisinhas para falar para vocês sobre intoxicação. Acho que vai ser muito bom. Bom, já deu um minutinho, já deu 8:01, então vamos começar. Primeiro me apresentando, porque não é todo mundo que me conhece, eu sou a doutora Marina Giatti, eu sou pediatra do Criança em Crise, que é um grupo de pediatras em que a gente fala bastante sobre pediatria geral e principalmente sobre urgências e emergências, que é a nossa expertise. A gente fala sobre engasgo, sobre parada, sobre traumas na cabeça, sobre afogamento, e hoje a gente vai falar sobre intoxicação. Bom, primeiro, o que é intoxicação, né? Intoxicação é ingestão ou inalação ou contato pela pele com qualquer tipo de substância que pode ser tóxica para o nosso organismo, né? E para criança é especialmente especial, por quê? Porque pequenas doses, pequenas quantidades podem ser suficientes para intoxicação. Então, muitas vezes, um comprimido, que é uma dose adequada para o adulto, para uma criança pode ser tóxico. Então, por isso que é muito importante a gente falar sobre esse assunto. E então, a gente vai começar falando um pouquinho sobre a prevenção. Alguém chuta aí qual que é a principal causa de intoxicação dentro de casa? Qual é o principal químico que as crianças comem, que ingerem, enfim, alguém tem uma ideia? Bom, coloca aí nos comentários para eu ver se vocês estão chutando bem. Alguém tem alguma ideia? Bom, vou contar para vocês então. A maior causa de intoxicação em crianças é remédios de adultos. E isso se dá porque os adultos acabam deixando seus remedinhos, principalmente aqueles remédios de uso controlado, remédios para dormir. A Laiane chutou produto de limpeza. Também é uma deles, mas o mais comum é remédio de adulto, tá? Por quê? Porque a criança vê o adulto tomando, ela não acha que aquilo pode ser perigoso para ela, né? Então ela acaba ingerindo, sim, comprimidos de outras pessoas que moram na casa que fazem uso dessa substância. Então é muito importante, bom, número 1 aqui a gente tem que saber que todos esses remédios, qualquer que seja a substância, precisam estar em locais seguros. E o que é local seguro? É na cabeceira da cama, onde o meu bebê ainda não alcança? Não, não é na cabeceira da cama, porque se ele puxa, se cai, se ele esbarra e o remédio cai no chão, ele tem acesso a esse remédio. Então, o lugar ideal é um lugar que você tenha que ativamente abrir. Então, ou que tenha uma trava, ou que tenha uma chave, um armário com chave, uma gaveta com chave, algum lugar realmente inacessível. Quantas crianças aqui, filhos de vocês, escalam armários, escalam locais, abrem porta da geladeira, sobe em cima da cadeira, enfim, para procurar coisas para mexer, né? Então, realmente, a primeira dica aqui para falar sobre prevenção, sobre intoxicação, é guardar em locais seguros. E como a nossa seguidora aqui lembrou muito bem, eu não sei falar seu nome. Ela lembrou muito bem, os produtos de limpeza também podem ser uma grande fonte de intoxicação. E existe uma coisa que eu vejo sempre acontecer e tem que reiterar para os pais. Sabe aquelas garrafas PETs em que vocês compram produto de limpeza que mais barato, mais em conta de pessoas que fazem, né? Essas garrafas são perigosas. Não tô falando para não comprar. Eu sei que esses produtos muitas vezes são bons e são mais econômicos, mas a criança vê aquilo como um refrigerante, como um suco. Ela não tem a menor ideia de que lá dentro tem um produto de limpeza, tem um produto químico super forte que pode fazer muito mal para ela. Então, a orientação é, se por um acaso você for comprar esse tipo de produto, tem que deixar absolutamente fora do alcance das crianças. E se você tiver em casa, nunca trocar a embalagem original do produto.
principalmente nas garrafas PETs, porque a criança associa a garrafa PET com um líquido de bebê e ela vai ingerir, e a gente já viu casos, principalmente soda cáustica, produtos básicos que corroem, eles podem corroer todo o esôfago, toda a boca, todo chegando até lá no intestino. Então é muito, muito perigoso. Tem crianças que morrem por intoxicação. Então essas dicas tem que ficar de olho, tá? Não trocar a embalagem original do produto e não, se possível, evitar aqueles produtos de limpeza em garrafas PETs. Em relação aos medicamentos, as mães têm um hábito, né, de falar quando a criança vai tomar o remédio, que ela vai tomar uma balinha. Ai, filho, vem cá tomar, isso aqui é só uma balinha, é só um xaropinho, é bem docinho, não tem problema. E o que a criança faz quando ela olha aquele remédio? Ela pensa, é só uma balinha, é só um xaropinho. Quem é que nunca tomou AS infantil quando era pequeno? Levante a mão, atire a primeira pedra, porque eu já tomei. Porque o AS infantil tinha um gostinho super gostoso e pegava escondido da minha mãe e tomava o AS infantil. Olha só o perigo. Então, quando a gente for dar remédio para os nossos filhos ou quando a gente for tomar remédio, a criança tem que saber que aquilo é um medicamento. Ela tem que saber que aquilo não é para ela tomar, não é brinquedo, não é uma balinha, né? Então, nunca chamar remédio de balinha, porque isso é muito fácil das crianças confundirem. Se possível, tomar o seu remédio longe da presença das crianças. Por quê? Porque a criança imita, né? A criança imita o que os pais, principalmente o que os pais fazem. Elas se espelham nas atitudes dos pais. Então é importante, se possível, né? Claro que não é proibido tomar remédio na frente da criança, mas se você for tomar também, nunca chamar de balinha, nunca falar que é gostoso, porque não é, né? Remédio, a indústria até tenta colocar um sabor um pouco mais gostoso para ser mais palatável para a criança, mas não é porque ele é gostoso que você vai tomar. Então nunca fazer essa... Desculpa. Em relação a, guardar os lugares, chamar de balinha, já falamos também. Em relação a lugares que são para prova de criança, é importante vocês terem um armário separado para isso, principalmente para a farmacinha de casa, porque invariavelmente você vai medicar seu filho, né? Você vai dar um paracetamol, uma dipirona quando tá com febre, você vai dar esse remédio para ele, e muitas vezes esse remédio é gostoso, né? O xarope de dipirona, o paracetamol baby, tem um gostinho bom, e a criança pode realmente querer gostar daquilo e associar aquilo a alguma coisa gostosa. Então é importante que você tenha uma caixinha separada, algum lugar com trava, com chave, que a criança realmente não tenha acesso. E doutora, como é que eu posso suspeitar que a minha criança se intoxicou? Uma das coisas que é bem interessante da gente notar é o cheiro na boquinha da criança. Uma vez uma menina num pronto-socorro, né? Ela ingeriu soda cáustica. Olha só, é super perigoso. Mas foi uma quantidade muito pequena. Então, a mãe levou ela no pronto-socorro porque a criança estava babando muito. Ela notou que a criança estava salivando, sabe? E ela achou estranho aquilo. E ela levou, e aí eu lembro que no pronto-socorro a gente cheirou a boquinha dela e sentiu um cheiro de produto de limpeza, um cheiro forte. E aí foi que a gente levantou a suspeita de intoxicação, que foi confirmada. Ela teve umas lesões bem leves, assim, porque ela realmente ingeriu pequena quantidade. Ficou tudo bem com a criança, mas a gente desconfiou através do odor, do cheirinho da boca. Então, uma das formas de você desconfiar que o seu filho tenha se intoxicado é observando alguns sinais. E, normalmente, esses sinais acontecem de forma súbita. O que é isso? A criança tá lá brincando, tá lá no cantinho dela, a casa tá quieta, você até começa a desconfiar, né? Porque criança muito quieta, a gente já desconfia. E a criança tá lá muito quieta e, de repente, a criança muda o comportamento, a criança fica muito agitada ou muito sonolenta, ou a criança começa a babar em excesso, tem esse cheirinho forte na boca. Isso pode ser um sinal de intoxicação. Normalmente a alteração da intoxicação é muito rápida, né? O efeito daquilo que ela ingeriu, que é tóxico, é muito rápido. Então, normalmente as alterações são súbitas, começa do nada, começa de repente. E aí a gente pode suspeitar. Além disso, você
pode ver resquícios de produto de limpeza. Então, uma roupinha suja, o produto mesmo de limpeza jogado ou o remédio jogado. Então, a intoxicação vale para qualquer tipo de produto químico, seja remédio, seja produto de limpeza, seja produto de piscina, de jardim, qualquer produto que é ingerido de forma inadvertida, de forma inadequada. Então, a gente desconfia assim. Além da cialorreia, do cheirinho na boca, as crianças podem apresentar alguns sintomas. Os mais comuns são vômitos e dor na barriga. Também começam assim, do nada, né? A criança estava ótima, maravilhosa, de repente começa a vomitar, começa a ter dor na barriga. Ou a criança pode ter alterações do nível de consciência. Então, é muito comum pessoas que tomam, por exemplo, antidepressivos ou remédios para dormir, gotinhas para dormir, em que a criança ingere de maneira inadvertida, ela vai mudar subitamente, rapidamente o comportamento dela. Então, ela pode ficar mais sonolenta, ela pode falar coisas estranhas, ela pode realmente mudar o comportamento de acordo com a substância que ela ingerir. Além disso, ela pode ter casos até mais graves de convulsão, criança que desmaia, que perde a consciência, e ela pode também ter sintomas respiratórios. Muitas vezes essas substâncias tóxicas, ou quando elas são inaladas, quando a criança cheira, por exemplo, uma fumaça ou algum produto químico, a criança pode ter sintomas de falta de ar, de desconforto para respirar, dificuldade para respirar, ou se ela ingere alguma substância, muitas vezes relacionadas a também antidepressivos, remédios para dormir, em que aumenta muito a produção de catarro, de secreção, a criança começa a ficar muito secretiva, não consegue tossir aquilo tudo porque ela já está meio sonolenta, então é comum acontecer esse tipo de coisa. Então a gente vai desconfiar sempre que tiver uma alteração de comportamento súbita ou uma mudança, começou a vomitar do nada, tem cheirinho na boca, enfim. E aí, o que eu devo fazer, doutora, se eu suspeitar que meu filho possa ter se intoxicado? Bom, se você viu a ingestão da substância, obviamente que você vai segurar ali na hora, você vai parar, né? Você vai impedir que a criança tome mais remédio, tome mais produto químico, porque é claro que quanto maior a quantidade, pior é a chance de acontecer alguma complicação. E aí a gente vai tentar sempre analisar a cena, né? A gente vai tentar identificar que produto foi esse que a criança ingeriu. E sempre, se você for até o pronto-socorro, levar com você esse produto. Não adianta chegar lá e falar, produto de limpeza, daquela garrafa azulzinha. A gente não sabe, existem um milhão de opções, né? Então, não dá pra falar o produto da garrafa azulzinha. É importante levar, sim, o produto de limpeza que você suspeita que a criança ingeriu. E se possível, por exemplo, se for um remédio, se for uma cartela de remédio que a criança ingeriu, você tentar lembrar mais ou menos da quantidade que ela ingeriu. Então, eu comecei a tomar essa cartela mais ou menos há uma semana, tinha mais ou menos uns 10 comprimidos. Então, para você ter uma estimativa da quantidade de remédio que foi ingerido, para que o pronto-socorro, quem for atender a sua criança, tenha uma noção da quantidade de substância que foi ingerida. Claro que você não precisa saber exatamente, e que se for uma urgência, se a criança está passando mal de verdade, está precisando de ajuda, você pode pular essa etapa. Mas é importante tentar identificar, porque o número de substâncias prováveis e possíveis de uma criança se intoxicar é uma lista gigantesca, né? É impossível qualquer ser humano decorar todas essas substâncias. Então, é sempre interessante você tentar reconhecer qual foi a substância e a quantidade ingerida para a gente ter uma noção do que vai ser feito na hora do atendimento. Uma coisa que é bem interessante, que eu já vi pelo menos uns 5, 6 casos de intoxicação pelo descongestionante nasal, o famoso Sorine adulto. Quem aqui nunca usou e respirou bem, né? Realmente aquele sorinho faz milagres na respiração. Mas crianças que se intoxicam por esse sorinho, pelo Sorine, elas podem ter sérios problemas. Teve um bebezinho de uns 4 meses, né? Uma vez na UTI, eu era residente ainda, eu era acho que R4. E a mãe usou com o intuito de tratar mesmo a criança. A criança estava resfriada, com o narizinho escorrendo, e ela usava para ela, e era maravilhoso, né? Ela nunca imaginou que aquilo pudesse causar uma intoxicação séria no filho dela. E aí ela usou o Sorine adulto no narizinho do bebê.
O Sorine adulto, ele tem uma substância que é a fenilefrina, que é uma substância vasoconstritora. O que é isso? Ela fecha os vasinhos ali desse nariz que tá cheio de catarro, cheio de secreção, só que ela entra na corrente sanguínea e ela causa uma intoxicação em crianças. Pois é, ela é absolutamente proibida em crianças menores do que 2 anos. E, na verdade, eu no consultório nunca uso em criança nenhuma, porque eu acho que o risco de uma intoxicação é muito maior do que os benefícios que esse remédio traz. Afinal, não é um tratamento para o resfriado, é apenas um remédio que controla um pouquinho dos sintomas. E essa criança começou a fazer apneia, o que a gente chama de apneia. Ela começou a parar de respirar. Ela mamava, mas estava muito sonolenta. E aí ela começou a fazer pausas respiratórias, parar de respirar, ficava roxinha. E ela fazia isso várias vezes. Quando a mãe percebeu que ela estava roxinha, levou no pronto-socorro, foi visto rápido e ela contou que usou o remédio. Na verdade, demorou um pouquinho, porque ela não tinha associado, né? É difícil a gente associar quando a gente usa o remédio, que é um efeito colateral da medicação. E aí foi uma pergunta minuciosa, porque o quadro estava meio estranho, né? Como assim uma criança de repente ficou sonolenta, de repente começou a fazer apneia, nunca tinha feito isso antes. Aí a mãe contou que usou o Sorin, e aí foi ligado os pontinhos ali e feito o diagnóstico. Essa criança precisou ir para a UTI. A UTI, então, ela fazia realmente apneia, a gente tentou colocar só oxigênio, não resolveu, ela continuava fazendo essas pausas para respirar. Ela acabou precisando usar uma mascarinha que a gente chama de VNI, que é uma mascarinha que joga uma pressãozinha de ar lá dentro do pulmão para que a criança não esqueça de respirar. Ela ficou 3 dias internada na UTI. Então, para vocês verem o quão importante é essa prevenção, né? E saber que esses remédios não podem ser dados para crianças de maneira nenhuma. Esses remédios são de fácil acesso na farmácia. Qualquer um de vocês que for agora lá na farmácia comprar um Sorine, você vai conseguir comprar um Afrin, você vai conseguir comprar. Mas você tem que saber que esses remédios não podem ser usados em criança de jeito nenhum. Então, é também remédio bem clássico de intoxicação que a gente tem que ficar de olho. Esses daí, às vezes, a intoxicação é até proposital, né? Até os pais usam o remédio achando que estão fazendo bem pro filho. Claro que não é proposital, que ninguém intoxica a criança, mas saber que isso pode fazer mal, principalmente para as crianças pequenas. E aí, assim, o que eu devo fazer, né? Meu filho acabou de tomar um produto de limpeza. Muita gente antiga vai falar que assim, dá um copo de leite para esse menino, pro leite dar uma amenizada ali no estrago que esse negócio vai fazer. E aí eu vim falar para vocês que você não deve dar leite, tá? Na verdade, você não deve dar nada, nem água, nem remédio, nem leite, nem suco, nem nada. Você vai pegar, você pode até lavar a boca da criança, se você tiver tempo, se a criança não tiver nenhum sintoma muito grave, lavar a boquinha da criança, pegar o produto de limpeza que ela ingeriu e levar a criança para o pronto-socorro, tá? A única exceção de levar a criança no pronto-socorro é quando é uma intoxicação muito leve. Então, por exemplo, já teve um caso de um bebê uma criança de 1 ano e pouquinho, assim, que engoliu um pouquinho de detergente. A mãe tava lavando louça, a criança subiu no banquinho, pegou o detergente e engoliu um golinho. Só que a criança tava ótima, tava brincando, tava pulando, talvez ela solte um pum de bolinha, mas tava super bem. E aí existe uma alternativa que é muito legal que vocês saibam. Toda região, todo hospital, na verdade, toda cidade tem um centro de intoxicação de referência. A gente chama Ciatox, que é um centro de intoxicação, que é um programa do estado, né, do SUS, e todo município tem uma referência. Não é todo município que tem um centro de intoxicação, mas todo município tem uma referência. Aqui em Campinas, por exemplo, o Ciatox de referência é o Ciatox da Unicamp, é o Centro de Intoxicações da Unicamp. Então lá, eles têm uma pessoa de plantão, 24 horas por dia, 7 dias por semana, que tiram dúvidas de pessoas que podem ter se intoxicado com alguma coisa. Então, por exemplo, se o seu filho ingeriu um pouquinho de sabão, um pouquinho de detergente, mas ele tá super bem, ele não vomitou, ele tá correndo, brincando para um lado para o outro, o que você pode fazer ao invés de levar no pronto-socorro? Você pode levar no pronto-socorro? Pode levar no pronto-socorro. Mas se você percebe que a criança está super bem, você pode ligar nesse centro de intoxicação e pedir informação. Então você liga e fala, olha, meu filho
ingeriu tal e tal remédio, mais ou menos essa quantidade, ele tá assim, 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 ou a substância é tal. E aí eles vão te dar a orientação. Às vezes pode ser que a orientação seja, vá até o pronto-socorro, porque o médico precisa monitorizar, enfim. Mas em muitos casos você pode evitar uma internação ou um tempo prolongado esperando lá no pronto-socorro para ser atendido, se você tiver uma orientação adequada. Então é muito legal todo mundo aqui de dever de casa entrar na internet e procurar Ciatox da cidade tal e anotar o telefone, deixar o telefone salvo aí na agenda do celular e deixar esse telefone também com as pessoas que cuidam do seu filho. Então deixar o telefone com a babá, deixar o telefone com os avós, deixar esse telefone fácil acesso para que quando aconteça alguma coisa você saiba para quem ligar. Muitas vezes pode ser que o Ciatox fale, olha, tem que levar no pronto-socorro, viu? Aí você orienta, você vai até o pronto-socorro. Mas muitas vezes eles vão conseguir orientar vocês do que fazer e você não precisa ir até o pronto-socorro de forma desnecessária. Eu lembro que quando eu era criança, eu comi um pedaço de bucha de banheiro. Bucha de lavar, sim, bucha de lavar a pele. Você acredita, gente? Ai, meu Deus. Só que parece, assim, a bucha, né, deve ser um negócio bem sujo, né, porque a gente não lava muito, enfim. Eu sei que eu apareci com um monte de afta na boca, minha mãe ficou desesperada. Engoli um pedaço de bucha, veja bem, mas não aconteceu nada, tô aqui viva, inteira, mas lembro bem dessa história, da minha mãe contando que coloquei bucha na boca, engoli, comi um pedaço de bucha. E a criança faz isso, né? Quantas vezes já me ouviram falar aqui sobre fase oral? Fase oral é uma fase que começa ao nascimento até aí 1 ano e 8, às vezes 2 aninhos, em que a criança explora o mundo, conhece o mundo através da mão e da boca. Então ela pega tudo e coloca tudo na boca. Então é uma coisa instintiva, é uma coisa que já nasce com a gente, é um reflexo que já nasce com a gente. Então, essa fase oral é dureza, né? A gente tem que ficar bem de olho nas crianças, porque esse risco de intoxicação é muito maior. Então, dá pra você fazer isso, é bem legal. Então, anota pra quem quiser, procura lá na internet, procura o Ciatox, Centro de Intoxicação, mais próximo da sua casa e deixa o telefone anotado. Você pode salvar aí um fim de semana, uma viagem, às vezes acontece alguma coisa, né? E além desse centro de intoxicação, a gente pode sempre procurar o posto de saúde, procurar o pronto-socorro, procurar a ajuda médica, né? E normalmente, assim, se a intoxicação for grave, os sintomas vão aparecer em pouco tempo. Eles vão aparecer de forma aguda. Então é importante, assim, até uma urgência quando a criança engole alguma substância, algum produto químico e tá passando mal, você precisa chegar rápido no pronto-socorro. Você precisa, às vezes, se você não tiver condição de levar a criança, você pode até chamar o SAMU e pedir para que o SAMU leve o seu filho até o pronto-socorro. Então isso é sério, é importante sim ter isso em mente. Além da ingestão, além de então tomar remédio, produto de limpeza, shampoo, sabonete, detergente, todas essas coisas que as crianças tomam, existe o risco de intoxicação por contato com a substância. Então pode ser tanto por inalação, então cheirar a fumaça ou ficar num lugar que tem muita fumaça, fumaça muito escura, fumaça muito tóxica, por exemplo, fumaça de carro, fumaça de queimada, algum incêndio. E aí o que a gente tem que fazer quando a gente tem inalação? Voltou. O que a gente tem que fazer quando a gente tem inalação por fumaça? A gente tem que sempre procurar um lugar bem ventilado, um lugar com uma frestinha, um lugar com uma janela aberta, ou se você não achar como sair ali do incêndio, como sair desse local de fumaça, você pode agachar, então ficar deitada no chão. Por quê? Porque a fumaça, ela é quente, então ela tende a subir. Então, se você não conseguiu, por algum motivo, sair ali do local, sair do local do incêndio, você deve abaixar e ficar respirando o ar ali de baixo. Se possível, colocar um pano sobre o nariz, um pedaço de pano limpo, ou próprio camiseta, assim, enfim, para você filtrar um pouquinho dessas substâncias químicas que podem prejudicar bastante o pulmão. E muitas vezes adultos e crianças, enfim, podem ter lesões sérias por conta da inalação de fumaça. Então, muitas vezes a gente não vê queimadura por fora, né? A gente não vê queimadura na pele, a gente não vê queimadura nos cílios, né? Que é comum quando a criança... já vou contar a história triste pra vocês, mas já conto. A gente não vê
nenhum sinal de queimadura na face, mas a criança tá com os pelinhos do nariz queimado, ela começou a ficar rouca, começou a tossir, aquela tosse de cachorro. Pode ter certeza que essa fumaça, ela pode ter irritado, inflamado toda a via respiratória. Então, todo o nariz, toda a epiglote, a laringe, tudo aqui que a gente respira pode ter queimado, na verdade, né? Porque a fumaça, além de tudo, ela é quente. Ela pode sofrer lesões. E aí, muitas vezes, gente, isso é grave, tá? A criança tem que ser levada para o pronto-socorro. Então, se você participou de um incêndio, se seu filho ficou preso em algum incêndio, ou às vezes dentro da garagem do carro, com o carro ligado, isso já aconteceu algumas vezes também, essa criança precisa ser levada ao pronto-socorro, mesmo que ela esteja bem. Porque pode ser que daqui a algumas horas ela comece a apresentar esses sintomas respiratórios, de desconforto para respirar, de falta de ar, e aí a gente precisa intervir rápido, ela precisa de um atendimento médico. Então, as lesões por inalação, então quando a gente inala a substância, são importantes também. E quando a criança derruba ou passa alguma coisa na pele, entra em contato com alguma coisa na pele, o que eu devo fazer? Bom, qualquer tipo de produto químico, de substância corrosiva, qualquer coisa que caia na pele, a indicação é lavar abundantemente. Então, você vai pegar essa criança e tacar ela debaixo do chuveiro, pegar uma mangueira, botar ela embaixo da torneira e deixar a água correr. É para esfregar? Não, não é para esfregar. Por quê? Se você esfrega, você pode espalhar e você pode fazer com que essa substância penetre ainda mais na sua pele e piore a lesão. Então, nada de ficar esfregando. É só deixar a água correr e lavar bem ali o local em que a criança derrubou aquela substância química. E aí, se a lesão for grave, for grande, aparecer bolha, aí você deve procurar o médico. Mas se for uma lesão pequena, não tem problema. Você pode só observar em casa. Por quanto tempo que eu tenho que lavar, doutora? No mínimo 5 minutos. De 5 a 20 minutos. Então, não é só uma lavadinha. Tem que deixar a água escorrer. E essa regra vale também para quando entra alguma coisa no olho. Veja só, semana passada eu uso bastante óleo essencial, né? Para cheirinho, a gente às vezes medita com óleozinho essencial. Então eu gosto muito de usar os óleos essenciais aqui em casa. E aí tinha um óleo essencial que tinha acabado. E aí eu fui pegar, sabe aquelas tampinhas de plástico bem afundadinhas assim? Eu fui tirar a tampinha do óleo essencial para aproveitar as últimas gotinhas que tinha ali dentro do frasco. E adivinha só? O óleo essencial veio parar dentro do meu olho. Eu digo pra vocês que o óleo essencial tem várias utilidades. Você pode passar, você pode ingerir, você pode cheirar, mas colocar no olho não é uma boa ideia. Confia em mim, porque ardeu pra caramba aquele negócio. Achei que eu fosse ter que sair correndo. E aí, o que eu fiz? Eu peguei o chuveirinho que tem dentro do banheiro e fiquei lá com o chuveirinho uns 10 minutos até passar toda a ardência com a água corrente ali no meu olho. Então, não é para esfregar, não é para passar colírio, não é para passar pomada, é para simplesmente lavar bastante para que a substância saia ali e perca a ação. Então, tem que lavar abundantemente. Pode ser água fria, preferencialmente, né? Água fria, não precisa ser água gelada, mas uma água fria vai ajudar a diminuir os sintomas ali dessa intoxicação, desse contato por alguma substância química. Então, tanto para o olho quanto para a pele, vale essa regra de não esfregar, não passar nada, não pingar colírio, não pingar remédio, nada disso, e lavar abundantemente por 5 a 20 minutos, tá bom? Então, é importante isso. E inalação, já falei, o que mais que a gente tem aqui? Bom, em relação à prevenção, gente, era mais ou menos isso. Já falei, essa live é bem curtinha, tá? Não vou ficar aqui falando 1 hora, não. Porque é importante, assim, tudo que eu falei aqui vale para todas as substâncias, né? Existem 1 milhão de substâncias possíveis. Então, desde na sua lavanderia, produtos de limpeza, até na cozinha, óleo de cozinha, às vezes algum produto que é para untar a forma, detergente que tá na cozinha, né? No banheiro, então, shampoo, sabonete, condicionador, algum creme. Criança adora abrir as coisas e fazer aquela sujeirada toda, né? E muitas vezes elas podem engolir ou colocar no olho, enfim. Um lugar importante que a gente tem que prestar atenção é jardim, lugar externo, sabe? Jardim,
piscina, porque muitas vezes a gente acaba deixando numa casinha, né, num cantinho específico, esses produtos de limpeza, e a gente acaba não pensando aí no acesso das crianças. Mas são substâncias até mais tóxicas do que esses produtos que a gente tem em casa, né? Então, o cloro de piscina é super tóxico, principalmente quando inalado, então tem que tomar cuidado. Produtos para jardim, então, venenos, inseticidas, isso aí eu nem preciso falar, né? Isso é super importante estar bem longe do alcance da criança. Soda cáustica, que às vezes a gente usa para desentupir alguma coisa, soda cáustica, quando ingerida, gente, ela destrói tudo aqui. Então, é bem importante. Lembrar sempre de álcool, essas substâncias, ficar muito longe da criança. E aí eu lembrei que eu ia contar uma história pra vocês, uma história bem triste, que aconteceu comigo no plantão ontem. Uma criança, um menino de 4 anos, chegou ontem meia-noite no plantão. Tô até com umas olheiras aqui porque eu não dormi nada, porque eu fiquei cuidando desse menino. Ele teve queimadura de quase 50% do corpo, porque ele foi acender uma churrasqueira. Na verdade, a irmã foi acender a churrasqueira, ele tava do lado. Aí, uma faísca reconectando. Aí entrou. Uma faísquinha de fogo pulou numa toalha. Veja bem, tinha uma toalha de TNT, sabe aquele tecido todo furadinho? Uma toalha de TNT pulou e aquela toalha pegou fogo. E a criança estava do lado e a criança se machucou muito sério. Então, esses produtos, não só a gente tem que lembrar sempre de... Ela teve queimaduras graves, precisou pra UTI, ainda tá lá na UTI, tá bem sério o caso dela, mas contando pra vocês, assim, que esses acidentes acontecem. Claro que ninguém tá aqui pra julgar ninguém do que aconteceu, a gente tá aqui pra ajudar vocês a prevenir esse tipo de acidente. Então, sempre que for manusear qualquer tipo de substância química, se você tá cuidando do jardim, tá cuidando da piscina, tá botando fogo em alguma coisa, colocando fogo na churrasqueira, acendendo a lareira, tem que olhar pro lado, tem que ver se as crianças estão perto, tem que ver se a criança tá correndo, porque, gente, isso é muito sério. Essa criança de ontem corre risco de morrer. Tomara que ela sobreviva, a gente fez de tudo que dava ontem, passamos um aperto lá no plantão, mas é muito importante, e acidentes acontecem a todo momento. Então, a chave do acidente na infância é saber como prevenir. Por isso que essas informações são tão importantes e eu bato tanto na tecla para vocês. Era isso que eu tinha para falar. Alguns recados. Primeiro, vamos abrir para perguntas. Acho que tem umas perguntas aqui. Eu vou tentar respondê-las, tá? Peraí. Podem mandar as perguntas aí de vocês, que aí a gente faz um tempinho de perguntas e eu já dou os recadinhos. Tem alguns recadinhos aí. Tem bastante coisa legal no nosso Instagram acontecendo. E eu preciso contar pra vocês, né? Claro. Aqui. Olá, doutora, boa noite. Tô com 39 semanas. Eita! Achei que fosse a gente tava falando de intoxicação, Ana Carolina. Conversa com a sua médica, tá? E manda depois a perguntinha lá no inbox do Instagram. Eu vou responder só a pergunta sobre intoxicação, tá? A Daphne perguntou: se não acontece nada com a criança, por que tá tudo bem? Daphne, você quer refazer sua pergunta? Eu não entendi. Eu não sei em que momento exatamente você perguntou isso. Se você puder refazer a pergunta, eu tento te responder, tá? Aqui, a Cristina. Olá, se um bebê é APLV e não sabemos que tem reação quando toma leite e tem reação alérgica. Cristina, até mais ou menos intoxicação, vai. Se você já tem um histórico de alergia, se você já sabe que a criança é alérgica àquela substância e ela tem reação grave, você tem que definir um plano de ação com o médico da criança. Normalmente, crianças APLVs ou acompanham com um gastro, pediatra, ou com um alergista, um imunologista, e ele tem que te passar um plano. Às vezes, esse plano é só tomar um antialérgico, às vezes, esse plano é ter uma adrenalina em casa, isso pode acontecer. Então, você precisa saber o que fazer no momento de uma reação alérgica. Então, toda criança que já teve uma reação alérgica antes, precisa ter esse plano de ação de alergias, tá? Então, é importante sim. A Vivi perguntou: em caso de queimadura, usar apenas água até procurar urgência? Não, Vivi. Água não, tá? O que você vai fazer? Então, por exemplo, queimadura, você tá falando com fogo, né? Tá pegando fogo ali. Você vai abafar com um pano. Que eu não falei de queimadura porque esse é um assunto específico, mas eu vou falar agora.
você vai abafar com pano. Depois que o fogo passou, aí você pode jogar água, tá? Mas nunca apagar o fogo com água. Mas depois que teve a queimadura, você vai lavar com água corrente, exatamente isso, para tentar resfriar ali o local. Então, para parar a substância ou o fogo, a temperatura de queimar. E aí você vai avaliar. Se for uma queimadura muito pequenininha, a criança estiver bem, você não precisa necessariamente ir no pronto-socorro. Agora, se a queimadura for grande, se a queimadura for principalmente na face, se for na orelha, se for em lugar de cartilagem, sabe? Ou em lugar de dobrinha, porque às vezes a cicatriz é pequena, mas ela pode interferir ali no movimento do dedo. Aí você deve sim procurar o pronto-socorro. E é importante não usar nenhuma receita caseira nesses casos, tá? Então, pasta de dente, borra de café, essas substâncias podem piorar, inclusive, a queimadura. Não só causar infecção, mas elas podem piorar a queimadura. Então, não é indicado passar nada. Se tiver que passar, o médico vai avaliar e vai te passar algumas pomadas. Existem, sim, tipo, pomadas para queimadura que podem ser usadas, como a sulfodiazina de prata, alguns produtos interessantes, assim, que dá para usar, mas é sempre bom ter receita médica, porque dependendo da extensão, dependendo do tamanho da queimadura, alguma outra intervenção tem que ser feita. Às vezes tem que fazer um procedimento ali cirúrgico, às vezes tem que colocar um enxerto de pele, tem que fazer alguma coisinha. Então, se a queimadura for grande, ou se for em lugar perigoso, genitália também, então orelha, nariz, no rosto, nos dedinhos, ou na genitália, ou queimaduras grandes, aí precisa procurar o pronto-socorro, tá? A Daphne perguntou, se não aconteceu nada com a criança, não teve sintomas nenhum após ingerir ou ter colocado na boca, está tudo bem? Muito provavelmente está tudo bem, tá? Tá tudo bem sim. Você pode tirar essa dúvida ligando nesse centro de intoxicação que eu comentei com vocês. Mas se a criança tá bem, não tem sintoma nenhum, tá ótimo, provavelmente aquele produto nem é tão químico assim, nem é tão tóxico assim, que pode causar algum problema. Então, tá tudo bem. Se a criança tá sem sintoma nenhum, não precisa sair correndo. A única coisa assim, se seu filho, por exemplo, tomar remédio, sabe? Tomou 3, 4 comprimidos e ele tá bem agora, mas é importante você, ou pelo menos ligar, meu filho tomou tal remédio, porque às vezes demora o tempo da absorção do remédio, né? Tomei, sei lá, um remédio para dormir. Vai demorar um tempinho até eu engolir, até meu estômago dissolver esse comprimido, até o meu metabolismo absorver essa medicação. Pode ser que demore aí 40 minutos, 1 hora para esse remédio fazer efeito. Então, você tem que ficar de olho nesse período, né? Mas, e principalmente quando é ingestão de remédio, é legal ter, assim, pelo menos uma ligadinha para saber se você pode ficar tranquilo em casa, porque os sintomas podem aparecer um pouquinho depois. A Cristina perguntou, no meu caso, o bebê tem 3 meses e sempre vomita a fórmula. O pediatra pediu para dar o de caixinha. Ô Cris, manda lá na caixinha de pergunta do Instagram, porque a gente tá respondendo sobre intoxicação, tá? A Izinha perguntou, reação alérgica a perfume, lenço umedecido, o que passar de imediato para aliviar? Se tiver uma reação alérgica ali na hora, você vai lavar com água e sabão, tá? Tirar a substância ali para evitar que faça mais alergia e dependendo da extensão, precisa procurar o pediatra. Não posso prescrever nada para você aqui, mas às vezes dá para usar alguma pomada de antialérgico, às vezes dá para usar só um hidratante, um creme hidratante para hidratar a pele, mas é sempre bom conversar com o pediatra. Para nenhuma medicação, eu não vou prescrever nada por aqui não, tá? Lelê, no caso de ingestão de soda cáustica, por exemplo, qual é a primeira providência? Levar imediatamente ao pronto-socorro. Eu não falei de vômito. Nossa, gente, que gafe. Não é para provocar vômito, tá? Em nenhum caso, de jeito nenhum. Por quê? Muitas vezes a gente ingere alguma coisa química tóxica que desceu corroendo ali. E aí, se você provoca vômito, ela volta e faz o estrago na volta também. Então, não é para provocar vômito. E outro perigo também de provocar vômito é que a substância pode ir pro pulmão, né? A criança pode broncoaspirar o vômito e a substância química e aquilo vira uma lambança. Então, não é para provocar vômito. No caso de ingestão de soda cáustica, você pode até lavar a boca, mas é pronto-socorro, não tem jeito.
A soda cáustica, ela age em minutos. Ela pode corroer toda a mucosa, que é esse vermelhinho aqui que a gente tem dentro da boca. E aí, muitas vezes, a gente tem que ir pro centro cirúrgico, tem que passar uma sonda, porque senão vai fechar completamente ali o esôfago, ele colaba tudo, ele corrói. Então, soda cáustica é muito perigoso. Ingeriu soda cáustica, ou liga pro SAMU, ou leva direto pro pronto-socorro, tá? A Daphne, quando passa o repelente na criança, se caso passa no braço, na boca. Repelente, a gente orienta passar longe da região do olhinho, tá? E não passar na mãozinha, porque senão a criança põe na boca, a criança coça o olho. O que acontece, sim, se acontecer isso, pode irritar um pouquinho. Pode irritar um pouquinho o olho, irritar um pouquinho a boca, mas é uma quantidade muito mínima, muito pequena, não vai ter nenhum problema mais sério. Mas é bom evitar de passar na mãozinha, tá? Perto do olho aqui e perto da boca, para que a criança não engula e não vá no olhinho o repelente. A quantidade é muito pequena, não vai ter nenhuma repercussão, tá? Tem mais alguma pergunta? Enquanto vocês não mandam pergunta, eu vou contar pra vocês que, semana que vem, então dia 3 ao dia 7 de fevereiro, vai acontecer uma semana aqui no Instagram que a gente intitulou assim, Semana do Desespero à Confiança. Aprenda a socorrer seu filho em caso de urgência. Por que é do desespero à confiança? Porque muitas mães se desesperam quando acontece alguma coisa de grave, não é verdade? Muitas mães se desesperam ao ver que o filho caiu, bateu a cabeça, engasgou. Então a gente quer que vocês saiam dessa semana mais confiantes para cuidar de casos de urgência. Então, para participar da semana, você deve ir lá no link da bio do Instagram e fazer sua inscrição. Se não fizer inscrição, não vai receber os vídeos. Então, precisa entrar lá, colocar seu e-mail e se inscrever na semana. E começa a semana que vem. Então, segunda-feira, né? Dia 3, segunda-feira vai sair o primeiro vídeo. Então, é uma série de vídeos de aulas que eu vou dar explicando como que a gente deve cuidar, socorrer dos nossos filhos quando eles precisarem de ajuda, quando tiver alguma urgência. Então, corre lá depois no link, terminando a live, e se inscreve para a nossa semana do desespero à confiança, que eu tenho certeza que você vai sair da semana muito mais confiante de socorrer o seu filho, caso ele precise. Então, se ninguém mais tem nenhuma pergunta, eu vou encerrando por aqui, gente, porque eu não dormi nada, as minhas olheiras entregam, e eu vou descansar um pouquinho, que amanhã tem mais. Então, uma boa noite a todos, muito obrigada pela presença, espero que vocês tenham gostado, e se ficou alguma dúvida, eu vou abrir, acho que nem tem caixinha, né? Vou abrir uma caixinha lá no Instagram para vocês mandarem, e principalmente essas dúvidas que vocês mandaram aqui, que não tem relação com intoxicação, eu respondo lá na caixinha, pra gente deixar essa live redondinha só pra falar de intoxicação, combinado? Então, muito obrigada, uma boa noite a todos, um beijão. A live fica disponível durante 24 horas, então para quem entrou agora no finalzinho, você pode assistir. Ela é bem curtinha, bem rapidinha, bem objetiva, mas é legal vocês saberem como prevenir esse tipo de acidente, de intoxicação dos seus filhos, principalmente as crianças pequenas que dão uma trabalheira, né? É só piscar o olho que a criança tá lá em cima do armário, abrindo as coisas, querendo botar coisa na boca. Então é importante vocês saberem prevenir, tá bom? Um beijão, boa noite e até a próxima.